Obrigada, papai. Primeira coisa que a gente quer é agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor fez por nós, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente recebe, por todo o teu amor, por todas as coisas. Papai, muito obrigada por tudo. E que teu amor seja revelado cada vez mais, cada dia mais, cada minuto em nossos corações, em nossa vida, que a gente possa estar com o nosso coração, nossa mente aberta, nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que a gente possa estar atenta à tua voz, atenta à tua vontade, e que a gente consiga praticar, Senhor Jesus, consiga te obedecer, obedecer ao que o Senhor tem para nós, obedecer, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor quer e tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, que a gente possa, receber e estar atenta e agradecer que esse ano já é uma bênção, nossa vida já é uma bênção, porque Amém. o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, e que a gente entenda e tenha discernimento, tenha sabedoria, tenha, revelação, mais revelação, Amém. Senhor Jesus, do que é a nova aliança, do que é essa graça tão grande que eu ainda não consigo, assim, identificar, de tão grande esse amor, de tão grande essa graça, em que a gente possa ter mais e mais entendimento. Papai, muito obrigada por todos os que estão aqui, esse dia, nesse primeira reunião do ano, e que esse ano seja realmente um ano de muitas operações do Senhor através de nós, Amém. através das nossas vidas, que a gente possa estar disponível ao Senhor, a aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Não só nas nossas áreas, na área financeira, não só na nossa família, mas na vida de todas as pessoas, papai. Amém, Jesus. E é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, é isso que nós estamos querendo aprender mais e mais disso, papai. Mais e mais do Senhor, mais e mais da tua presença, mais e mais do teu amor, mais e mais de tudo de ti, Pai. Obrigada. Amém. Amém. Boa noite, Maria, Elisângela. Bom, hoje eu vou partilhar com vocês, acho que é mais a minha vida do ano passado, dentro dessa palavra, mas que hoje de manhã, a hora que eu tinha, durante todos esses dias, né, que eu já tinha falado para a Denise, que eu ia trazer a palavra quando nós voltássemos, eu tinha uma coisa no meu coração muito forte, porque foi uma palavra que o ano passado eu ouvi e ela me impactou e mudou algumas coisas, né, na minha vida. Mas a gente não traz aquilo que a gente quer, né? Quando de manhã eu estava até ouvindo a palavra novamente, que era uma coisa que eu já tinha procurado, né, tinha algumas coisas que eu queria ouvir, aquele negócio de ouvir a voz de Deus na voz, né? Mas enquanto eu estava ouvindo a palavra, o Senhor falava assim para mim: não é isso, não é isso. Eu falei: tá bom, Jesus, não é isso, então tá, vamos mudar tudo. E aí o Senhor, ele começou falando para mim assim, que o nome da mensagem é Tempos na Nossa Vida. Os tempos na nossa vida. E o Senhor me deu a palavra lá em Salmo 31:15, e eu peguei da Passion, tá bom? Que fala assim, ó: minha vida, cada momento meu, o meu destino, tudo está em tuas mãos. Eu vou ler de novo. Minha vida, cada momento meu, meu destino, tudo está em tuas mãos. E quando nós falamos de tempo, né? Existe uma figura dentro da palavra que ela mostra os tempos, né? Que é a figura da árvore.
A árvore, ela mostra todos os tempos que nós podemos viver, ou que Deus apresenta, né, para nós vivermos. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela fala acerca desses tempos. Ela diz assim, que o fim, ele é melhor que o começo. E muitas vezes nós estamos no começo e nós já entramos em pânico nele, né? Tá começando uma situação e a gente entra em pânico nele, mas a palavra fala que o fim, ele é melhor do que o começo. E aí o Senhor falou bem forte no meu coração, por quê? Porque o fim é como se uma missão tivesse sido cumprida. Então, quando a gente chega ao fim de alguma coisa, a missão é cumprida. E a palavra de Deus, ela é assim na nossa vida. Porque lá em Isaías 55:11 fala que quando Deus envia a palavra, ele envia com um propósito. E essa palavra ela não volta para Deus vazia. Mas antes ela faz exatamente aquilo para o qual ela foi enviada, para depois ela retornar para Deus. E daí ele dá até exemplo, né, da chuva. A chuva é enviada e quando ela volta em forma de vapor, ela já molhou a terra, ela já regou, ela já produziu, fez a terra produzir, aí ela volta em forma de vapor de novo. Então, ó, esses tempos na nossa vida, se nós vivermos todos eles na presença do Senhor, então nós vamos poder olhar e falar assim, missão cumprida. Né? Paulo disse isso. Né? Paulo falou assim, olha, eu guardei a fé, eu cumpri a carreira, né? Eu estou pronto para ele. Então, ele viu que a missão dele estava cumprida. E aí, dentro deste conceito, né, de árvore, então, nós vamos ver a primeira coisa. Dentro do conceito de árvore, a primeira coisa que nós vemos é uma semente. Tudo é gerado a partir de uma semente. E essa semente, ela é perfeita. Essa semente, ela carrega a vida de Deus. Ela não tem como não produzir a vida do Senhor em nós. Porque a palavra fala que a semente é a própria palavra de Deus. Então, a questão é o solo, que é o nosso coração. Nós já vimos várias vezes, né? Nós já estudamos acerca da parábola da semente, que nós entendemos que ela é a principal parábola que Jesus contou, porque dela advém todas as outras, né? Por causa de falar do coração. Então, hoje, nós vamos falar sobre ela, mas eu vou focar nesses tempos que acontecem na nossa vida olhando para uma árvore. Então, primeiro nós vamos entender que o que é lançado nas nossas vidas para nós podermos viver esses tempos e chegar no fim e falar assim, e o fim de tudo vai ser o fruto. Então, quando nós olhamos uma árvore e a gente diz que ela está pronta, é quando ela se torna frutífera. Enquanto nós não vemos ela carregada de frutos, ela ainda está no processo. Mas a hora que ela passa a dar fruto e o fruto é saboroso, o fruto mostra o que carregou. E dentro do fruto tem a própria semente que a gerou. A gente volta lá para o começo. Mas antes de nós chegarmos nesse fruto, existe um longo período. Existem tempos que são invisíveis e pelos quais todos nós vamos passar. É um tempo de esconderijo, é um tempo secreto. Só que o melhor desse tempo, ele vai acontecer na nossa vida se verdadeiramente ele for o esconderijo do Altíssimo. Porque muitas vezes a gente passa esse tempo invisível longe do esconderijo do Altíssimo. E se nós passamos longe do esconderijo do Altíssimo, o fruto não vai produzir a semente, que é a razão
dessa árvore ter sido plantada. Ela não vai produzir. O fruto não vai condizer com a semente que gerou. Então, nós precisamos passar todos esses tempos, e a primeira coisa é voltados para a palavra de Deus. Então, vamos começar. O primeiro tempo de receber a semente. É o primeiro tempo que a gente passa no invisível. É o tempo que nós recebemos a palavra de Deus. É o tempo que nós somos alimentados pelo Senhor. Como que a gente recebe essa palavra de Deus? Então, eu vou ler lá em Mateus 13:11, que fala exatamente essa parábola da semente, e é quando Jesus termina de pregar para aquela multidão, e aí os discípulos, eles questionam e falam assim, Jesus, por que o Senhor fala por parábolas para essa multidão? Por que eles não entendem o que o Senhor está falando? Então, Jesus explica para eles exatamente essa importância do estar no esconderijo do Altíssimo, dessa semente ser gerada dentro do coração, que é de uma forma invisível, lá no nosso secreto. E ele diz assim, olha, vocês, os meus discípulos, têm recebido uma íntima experiência comigo, de discernir verdades e mistérios que são ocultos, e que são os mistérios do reino dos céus. Mas eles não. Pois todo aquele que ouve, então não é porque Jesus não queria que a multidão não recebesse, mas ele diz assim, porque todo aquele que ouve com o coração aberto, ele receberá cada vez mais revelação, até que tenha mais do que o suficiente. Então, nesse primeiro tempo, é como nós estando recebendo dentro do nosso coração a palavra do Senhor. E essa semente, nesse lugar invisível, ela não pode ser roubada, ela não pode ser desprezada, ela não pode se tornar uma rotina e nem religiosidade. Porque se eu passo a ler a palavra de Deus e achar que eu estou cumprindo um ritual, essa palavra ela não vai encontrar um coração aberto para me dar revelação. Se a hora que eu estiver recebendo essa palavra, eu achar que os montes que estão diante de mim, as situações que se apresentaram, elas são maiores do que o que a palavra de Deus está me dizendo, ela vai ser roubada do meu coração. E aí eu não vou conseguir ter a revelação para guardá-la. Porque nesse primeiro tempo o que eu preciso é acolher a palavra. É um tempo de acolhimento da palavra. A palavra, ela nunca pode ser, quando eu estiver meditando, menor do que a situação que eu vivo. Porque daí eu deixo de olhar para a cruz, onde tudo já está consumado, e eu passo a olhar para mim, e olhar para as coisas que estão à minha volta, e então ela se torna menor do que o que ela é de verdade. E eu a torno menor. E se eu faço isso, a palavra não vai produzir em mim o que ela precisa, que é ser acolhida no meu coração pela fé. Agora, se eu encontro esse lugar de acolhimento, eu passo para o segundo tempo da palavra, segundo tempo que é vivido por nós como árvore, que é o tempo, esse tempo, gente, ele nunca pode passar na nossa vida. Às vezes, nós olhamos uma árvore e quem já viu árvore centenária, vê raízes, inclusive, expostas, né? As raízes, elas estão dentro, mas elas estão fora também. E, às vezes, tem árvores que, quando as raízes estão fora, a pessoa, né, que entende da árvore, ela vai checar como que está a árvore por dentro, né? Ela não vai
vai cutucar lá embaixo, mas tem um aparelho que faz com que ela saiba se a árvore está viva ou está morta. Porque se a raiz está do lado de fora, pode ser um sinal dela estar morta ou dela estar tão enraizada que a raiz apareceu. E o foco nosso é essa raiz, ela aparecer do lado de fora, mas ela estar tão profunda que a hora que esse especialista ele for ouvir, ele percebe que ela está totalmente viva. Porque raiz viva, árvore viva. Raiz morta, cai. A raiz está morta já. Então, nessa segunda etapa, depois que a gente acolhe a palavra encontrou um lugar que é a semente, encontrou um lugar de acolhimento, é o tempo, então, que continua no secreto, ele não é visível, ele continua invisível, por isso que muitas vezes não é fácil, porque é um tempo longo na nossa vida, é onde tudo está escondido, as coisas não aparecem, é o tempo de criar as raízes profundas. São as experiências que nós vamos ter com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo que ninguém vê. Porque esse tempo, ele é um tempo de transformação. Porque a raiz, o que ela faz? A raiz, ela tem ela age em 4 áreas. Primeiro, ela é o sustento de toda a árvore. Então, quanto mais profunda ela é, maior pode ser a árvore do lado de fora. Ela não vai cair. Ela vai sustentar. A segunda, ela é quem recolhe todos os nutrientes necessários que vão ser espalhados por toda a árvore. E ela, além de colher, né, de sugar esses nutrientes, né, que é a absorção, ela também vai guardar para tempos de seca. Então, se a nossa raiz ela está profunda, nas horas mais difíceis, a palavra de Deus ela vem como uma revelação na hora. Você consegue ouvir a palavra do Senhor dentro do seu coração, já. Porque ela já foi plantada em tempos difíceis. E isso só acontece se as raízes elas estão profundas. E a última coisa que acontece com a raiz é que ela, deixa eu ver, eu falei todas. Ela absorve, e ela conduz o nutriente para todas as partes da árvore. Então, se a raiz ela é profunda, então nós temos o alimento necessário para nós, dentro desse período que ainda continua no secreto, sabe aquele tempo que você olha e as coisas não mudam? Você tem a comunhão com o Senhor, você já tem a palavra dentro do seu coração, mas você não vê nada de novo do lado de fora. Mas nesse tempo, a coisa mais importante acontece na nossa vida. Nós somos transformados lá do nosso íntimo até lá fora. E aí, a hora que eu estava meditando sobre isso, o Senhor falou assim, vai lá em Isaías 40, 4 e 5. E aí eu li e eu falei, nossa, Jesus, que coisa mais linda, né? Eu nunca tinha lido esse versículo voltado para nós mesmos. Olha o que Deus faz na vida da gente dentro de nós. Quando nós enraizamos, né? Nós deixamos essas raízes ficarem profundas da nossa vida com a semente da palavra de Deus. Todo vale dentro de nós vai ser exaltado. Todo monte, todo outeiro vai ser abatido. O que é torcido se endireitará, o que é áspero se tornará liso, vai ser aplainado. E a glória do Senhor então se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor que o disse. Então, a transformação, ela vai ser lá de dentro para fora. Então, esse lugar aonde as nossas raízes vão sendo enfincadas lá dentro,
e elas vão se tornando cada vez mais profundas, é um lugar onde nós não podemos ter reservas com o Senhor. E aí eu me lembro, né, na hora que eu estava meditando, eu me lembrei do cego de Jericó. Ele não via. Então vamos dizer que o ambiente era secreto, ele podia ouvir uma multidão. Mas ali nenhuma dessas pessoas não tinha importância para ele, mas nenhuma dessas pessoas conhecia o que estava dentro do coração dele. Então ele se preocupou em gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por mais que calassem a boca dele, que mandassem ele ficar quieto, ele gritava cada vez mais. Ele gritou sem reservas. E quando Jesus chamou, ele fez a coisa que ele precisava fazer, que foi, ele jogou a capa dele fora. Ele foi para o Senhor sem levar nada do passado dele aos pés do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente está no secreto e a gente quer colocar e falar assim, Senhor Deus e Pai. Não, gente. O lugar do nosso secreto é o lugar que a gente abre o coração. Jesus abriu o coração para o Pai na hora mais árdua da vida dele, no Getsemane. Ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele falou, eu não quero tomar. Se for possível, tira de mim. Jesus não chegou para o Pai e colocou um monte de palavras bonitas para falar para o Pai que ele estava desesperado naquela hora. Porque ele era homem naquela hora. Ia ter muita dor. Ia ter dor na carne. A carne sendo rasgada pelos açoites. Ele sabia o que ele ia passar. Ele ia sentir dor. Além de todo o peso do pecado. Mas ele ia ter, a carne dele de homem também ia sofrer. E ele pede para o Senhor, passa de mim esse cálice. Então nós precisamos ser reais lá no nosso secreto, para as nossas raízes ficarem profundas. Porque Deus trata lá a nossa personalidade, Deus trata o nosso caráter, mas nós precisamos ser quem nós somos. Para a gente poder ter essas raízes profundas, para a transformação ser verdadeira. Senão ela se torna só uma aparência. A gente mostra do lado de fora uma coisa que não foi tratado lá dentro. As raízes profundas são o tempo desse tratamento. E aí, quando esse tratamento com as raízes elas estão ficando cada vez mais profundas e elas nunca param, que a gente nunca pode deixar esse tempo de estar sendo direto com o nosso Pai. Esse tempo de comunhão com Jesus. Aí entra o terceiro tempo, que é a coisa mais maravilhosa que tem, que é o tempo das flores. E é quando nós começamos a manifestar o perfume, a beleza de todo o tratamento da bondade do nosso Deus que aconteceu lá no nosso secreto. José, quando ele saiu da prisão, a primeira coisa que ele fez foi fazer a barba. Ele não saiu de qualquer jeito da prisão e se apresentou lá pro faraó. Ele fez a barba. Ele mostrou quem ele era. Ele era o José cuidado por Deus. Não era o José abandonado dentro da prisão. Acho lindo isso daí. Achei lindo. Então, essas transformações, elas vão acontecendo de uma forma tão suave e delicada como a flor. E elas vêm à luz. Até chegar ao quarto tempo, que então, dessas transformações, outros que sentem o perfume, que veem a beleza, podem então se alimentar também, e é o tempo então que nós podemos dar os frutos. Mas o que mais falou no meu coração quando eu estava meditando não foi nenhuma dessas partes aqui não, tá bom? Foi o tempo que eu vivi de 2025, que é quando a árvore está cansada, o peso dos galhos são grandes
e tá parecendo, parece que tudo acabou. Parece que passou, sabe, parece que o tempo ficou suspenso. E é aí que vem o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus, daí a gente pensa, vai carregar no colo, né? Ele carrega a gente no colo, mas de uma maneira que não é agradável. É o tempo da poda. Agora, se a raiz ela continua saudável e ela continua recebendo todos os nutrientes de Deus nesse tempo de poda, mesmo sendo difícil, o resultado vai glorificar o nome do Senhor nosso Deus. A poda, ela vai ser esse período que vai tirar a gente de toda estagnação. É um tempo de aprendizagem, é um tempo de estar calado, é um tempo de limpeza, e Deus faz a limpeza na nossa vida, para que cheguem frutos mais saudáveis, mais viçosos. E é dentro desse tempo que daí a gente vê assim, Deus quebrando conexões, Deus tirando pensamentos errados. É um tempo que o Senhor faz com que a gente aquiete e espere. Sabe o Salmo 40? Esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É esse tempo. E dentro desse tempo de poda, ele é um tempo dolorido para a gente que é humano. Porque existem cortes que são feitos que a gente não quer cortar. Mas se nós não tirarmos o velho, o novo não vem. E muitas vezes o velho, a gente está tão acostumado com esse velho, que arrancar esse velho dói demais. Mas, então eu vou dar um exemplo da árvore. Se a árvore, né, ela tivesse braços, você já imaginou Jesus tentando tirar o galho dela, ela segurando o galho? O que dói mais? Deixar Deus tirar ou você segurar para Deus não fazer? Quando que a poda é mais dolorida? Quando nós queremos agir na poda. Nessa hora é tempo de nós deixarmos o Senhor fazer. Porque daí nós vamos deixar. É difícil. Mas vai ser menos dolorido se eu não segurar aquilo que precisa sair da minha vida. Porque na hora da poda, a gente encontra tanta coisa escondida dentro do coração que a gente achou que não tivesse. Porque a gente passa a olhar para a gente e saem coisas de nós que você fala assim, nossa, isso saiu de mim? Parecia que estava curado. E esse tempo de poda é exatamente para renovar as nossas vidas. Nós precisamos desse renovo. De tempo em tempo acontece essa poda. Só que ela vai ser rápida e menos dolorida se nós deixarmos a atuação ser do Senhor. Eu quero deixar então para finalizar o que o Senhor fala de nós, né? Como que ele olha para nós e ele nos vê. Ele nos vê do princípio ao fim. Ele é o alfa e o ômega, né? Então ele fala assim, lá em João 15:16. Vocês me escolheram. Eu tenho escolhido vocês. Princípio. E comissionado para irem ao mundo e produzirem fruto. E o seu fruto vai permanecer, porque tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele te dará. Então, no tempo do secreto, o que a gente precisa? Pede ao Pai, ele dará. Para que o fruto depois permaneça. No tempo de cuidado do Senhor, no tempo de poda, o que a gente precisa? Pede ao Pai, ele vai dar. Para que venha um fruto mais viçoso. Então, Jesus diz assim, porque este é o meu mandamento. Ame profundamente um ao outro.
Se nós vivermos com Jesus todos os tempos, em todo tempo, o nosso fruto vai ser embebido em amor. Vai produzir exatamente aquilo que o Senhor quer que saia de nós. E isso é o que eu queria deixar para as irmãs começando o ano. O Senhor é o começo e o Senhor é o fim. Né? E se nós começarmos com a palavra, esse 2026, que é essa semente perfeita que carrega a vida de Deus. Então, nós vamos chegar no fim de 2026, nós vamos olhar e nós vamos ver frutos que saltam para a vida eterna, que vão permanecer. Né? O Senhor me deu os frutos, mas daí vai ficar muito extenso, então eu vou parar por aqui. Aí depois, uma outra oportunidade, daí eu passo os frutos que acontecem na vida nossa, na nossa vida acontecem, para eles serem os frutos que permaneçam. Amém? Eu vou terminar orando, tá? Pai amado, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é a nossa razão de nós estarmos de pé hoje. É por causa da tua palavra, daquilo que o Senhor fala para nós, que nós somos quem nós somos. E nós queremos, Senhor, ter raízes profundas. Nós queremos produzir o fruto que o Senhor espera em nós. Então, Pai amado, nos ensina a agora, logo nesse começo de 2026, a acolhermos a tua palavra e a recebermos num coração que está aberto, Senhor amado, para deixar o Senhor tratar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vou deixar aberto aí, para quem quiser falar. Eu tenho uma coisa para dizer. Essa palavra é só confirmação do que eu tenho vivido do final do ano para cá. Final do ano passado, eu estou passando por esse tempo da poda, sabe? Da quietude, de interiorizar. E tem sido bem difícil, porque tem arrancado coisas, né, que faziam parte, que eram essenciais para a vida, né? Pelo menos eu achava. E hoje, eu nem conversei com a Rê, não fazia ideia do que ela ia ministrar, né? Maria Eduarda dormiu aqui comigo a noite passada, ela pediu para dormir, aí deixei ela dormir até ela cansar, porque ontem ela estava bem agitada. Aí, na hora que ela acordou, assim, que a gente foi movimentar a vida, gente, foi tão louco. Eu fui na cozinha para picar o kiwi que estava na geladeira, 2 kiwis que estavam na geladeira, para descascar ele, picar e deixar lá para a gente comer durante o dia, porque é uma fruta fresca, né? Que aqui tá calor, só Jesus. Gente, eu fui na geladeira pegar o kiwi, aí na hora que eu abri a geladeira, eu vi assim, essa geladeira tá muito suja, tem que limpar. E eu já falei aqui com vocês, para quem é mais antigo sabe, que toda vez que o Senhor quer tratar alguma coisa comigo, que ele vai limpar, que ele vai tirar, ele me coloca para faxinar. Aí, gente, eu falei, eu vou limpar essa geladeira. Coloquei o kiwi na pia. Aí depois eu olhei e falei assim, esse forninho tá muito sujo, tá sujo por dentro. Correu lá no canto, a Rê sabe que a Rê já veio em casa, pega o forninho, põe na pia, coloco luva na mão e vou passar Easy Off no forninho por dentro para tirar, porque Easy Off é muito forte, né? Não dá para ter contato com a pele. Peguei as luvas da Maria Eduarda lá, que ela brinca. Gente, e eu comecei a faxinar. E um calor, o sol pega na minha cozinha. E eu faxinei até limpando a cozinha. Assim, e foi uma limpeza diferente. Não foi uma limpeza de jogar água e tirar o grosso. Foi uma limpeza detalhada, assim, pontos específicos. Aí eu sei que eu limpei a geladeira, lavei a geladeira.
toda, assim, as peças, e eu passo álcool em tudo, porque não é por causa da pandemia, não. Eu já usava álcool nas coisas, porque eu gosto de usar para matar, se tiver algum ovinho de algum bichinho, de alguma baratinha e tal. Aí faxinei, e o calor, eu derreti, assim, o sol escorria. Aí, na hora que eu fui pegar um lixo, tinha um lixo ali na cozinha de sábado, porque quando a mãe desceu, o lixeiro já tinha passado. Então, mas a gente não produz tanto lixo aqui em casa, era uma sacolinha de lixo. Gente, na hora que eu peguei, tinha larvas no lixo. Ah, eu quase morri, porque eu tenho muito nojo. Aí eu peguei que trem, fui sacolando, colocando em mais sacola, e limpo o chão, e começa a detetizar tudo, e jogar água sanitária em tudo, e cloro em tudo, e álcool, aquela confusão. Enfim, aí eu falei, nossa, Jesus, mas tinha que ter até larvas. Tipo assim, eu pensei na minha faxina. Gente, nunca aconteceu aqui em casa de ter larvas. Nunca, a primeira vez, tanto que eu tinha visto assim, de ver lixo na rua, assim e tal, não que tivesse na minha casa. E aí eu limpei, faxinei, na hora que eu terminei de organizar tudo ali, aí eu recebi a direção para tomar o banho e ficar com a Maria Eduarda, porque ela estava sangrando o nariz hoje, estava intestada ontem, teve uns problemas lá, negócio do carro do pai dela, e ela estava junto, enfim. Aí eu aquietei, aí minha cabeça aquietou, a minha cabeça estava muito agitada. Depois da faxina, que eu fiz tudo, a minha cabeça aquietou, eu fiquei tranquila. Eu consegui sair na rua depois, mais tarde, comprei um monte de coisa que eu precisava. Gente, eu fiquei numa tranquilidade, numa paz. Aí coloquei louvor, fiquei ouvindo até a hora da reunião, fiquei orando em línguas. E agora, a Rê vem com essa palavra, eu entendi a faxina. Por que, que a direção hoje foi? Porque, gente, é inédito faxinar só um ponto e começar assim, sem um planejamento, sem nada, simplesmente ir lá e fazer. Foi porque o Senhor, ele quer, eu entendi, ele quer limpar, tirar coisas, podar coisas ainda que precisam, que ainda estão no meu coração e que precisam sair, ou na minha vida, enfim. Mas foi muito bem essa palavra. Você foi falando, eu só lembrava, eu faxinando, e tudo que eu passado do final do ano para cá. Foi exatamente essa palavra. Elisa, pode falar? Boa noite, amados. Com essa palavra aí, eu creio que não é só uma palavra para a gente aprender, mas é uma palavra profética. Quem ouviu a Momento Profético com o Ryan, viu um pouco disso, né? Que ele colocou lá que o Senhor ia expor para nós mesmos, né, o que está oculto. E eu já estava nesse processo, quando ele falou, velho, já comecei. Porque eu estava revendo o estudo do coração e fala, né, são 3 versículos, acho que fala de Davi, né, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa ruim, guarda e ensina-me. Então, eu estava orando dentro desses versículos. E o Senhor já estava mostrando coisas que eu achava que já estava resolvido. Então, ele me levou a uma camada mais profunda. E lembrei também do estudo do David Robertson, que ele fala dessa limpeza, né? Tirar os galhos secos, quem tem planta sabe, de vez em quando a gente tem que tirar as folhas mortas, os galhos que estão secos, fazer aquela limpeza e ainda poda, para que a árvore, se for frutífera, dá mais fruta ainda. E ele fala dessa poda, e quando chega essa poda no mundo espiritual, em nós espiritualmente, muitos abandonam, porque não suportam. É como a Denise colocou ali também, que se torna pesado, porque é uma profundidade assim que nós mesmos não enxergávamos. É um limpar assim que só nós e o Espírito Santo que sabe que realmente está aqui. Eu achava que não estava, mas está aqui. Então assim,
Desde do ano passado, o Senhor já tem ministrado no meu coração sobre isso, e principalmente na minha vida sentimental, eu e minha esposa, vamos trabalhar assim de nos alinharmos cada vez mais no propósito do Senhor. E essa questão, né, até o Ryan também colocou sobre a gente cortar de vez esse ponto de nos tornarmos religiosos. Como que é fácil a gente levar para esse ponto, né, de ficarmos religiosos? Na oração, na leitura da palavra. Ele citou até sobre a ceia, né? E aí eu comecei a examinar, falei, é verdade, chegou um ponto que a gente, eu falo de mim, tá? A gente acabou levando para ficou religioso. Eu faço, mas não tem aquela convicção, aquele sentimento realmente, né? Jesus derramou sangue na cruz, partiu o corpo dele ali por mim. Então, assim, eu falo da minha experiência, eu vi que eu estava levando para esse lado, já estava ficando religioso. E sempre eu estava falando, ministrando para as pessoas, falando sobre a ceia, mas para mim mesma eu estava levando para esse lado aí. Então foi assim, um chacoalhar de trazer para o espiritual genuíno, para a gente não cair e levar para esse lado religioso, que às vezes a gente aponta o dedo na religião em si, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser só mais uma religião. E não a intimidade, o relacionamento íntimo, sincero que Cristo, a obra consumada foi para isso, né? Para que nós tivéssemos esse relacionamento que foi quebrado lá no Jardim do Éden. Restaurar essa intimidade, esse relacionamento com Cristo. Individualmente, cada um de nós, né? Eu falo por mim. E eu, graças a Deus, eu e meu esposo estamos na mesma alinhamento, vou colocar assim, de tratamento. Então, assim, o Senhor se alegra mais ainda, né? Quando o cônjuge está ali alinhado nesse mesmo alinhamento dos cônjuges, né? Marido e mulher, e juntamente com Cristo. Então, assim, essa ministração e juntamente com a profecia lá do Ryan, tem que ver de novo e anotar alguns pontos. Então, assim, eu creio que é um convite do Espírito Santo para todos nós, né? Esse chacoalhar para que nós venhamos subir um degrau a mais com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, para que nós possamos estar refletindo a imagem, o perfume de Cristo aqui na Terra. É isso.